Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa primeira live, com um tema muito importante e com uma convidada super especial. Mas antes de chamá-la, eu quero agradecer duas pessoas muito importantes que vão estar no decorrer da nossa live, que são as nossas intérpretes, Viviane e Mônica. Muito obrigado por somar conosco nesta live. A nossa convidada de hoje é a Bruna de Crédico. Ela é formada em Pedagogia pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Ela é funcionária pública e cristã. E além disso tudo, ela é minha amiga. Amiga, eu sei que você é uma pessoa com deficiência, mas conte para nós um pouco sobre a sua deficiência. Nasci de 6 meses, pesava 800 gramas, né? Cabia no caixinha de sapato. Não tinha cabelo, não tinha, cílios, nada disso. E fui acometida de uma doença chamada brida amniótica. É uma doença que corta os membros inferiores. Então, cortou a minha perna direita, abaixo do joelho, cortou os dedos do meu pé esquerdo e os dedos da minha mão, ó. Não sei se dá para ver. Sim, deu para ver sim. Eu fiquei 3 meses na incubadora até completar 9 meses. E nesses 3 meses aconteceram várias coisas. Uma delas foi no primeiro mês que eu estava na incubadora, esqueceram a incubadora aberta, acredita? E eu rolei. E eu fiquei pendurada pelos os fios que medem o batimento cardíaco. E então, a enfermeira olhou aquilo e ela falou: meu Deus, o que é aquilo ali? É a Bruna. Coloca ela de novo na incubadora. No segundo mês, esqueceram a incubadora muito quente. E com o calor da incubadora, eu fiquei muito agitada. Encostei a minha perna na incubadora e ela queimou. E os enfermeiros falaram para minha mãe que foi um osso que havia no coto exposto e passou naquela região e arranhou, e que eles tinham enfaixado e estava tudo bem. Porque antigamente não era como hoje, né? Antigamente as não eram humanizadas como hoje, né? As UTIs, as mães não tinham muito acesso. Na época tinha um mito que nem podia se bater foto do bebê, né? E no último mês eu ainda não respirava. Eu ainda não respirava sozinha. E o meu pulmão é o último a ser formado. Então, eu respirava através do balão de oxigênio. E aconteceu de uma enfermeira se afeiçoar muito a mim. Eu creio que ela foi usada por Deus. E ela fez uma proposta ao meu pai. Ela falou que não tinha autonomia para realizar aquele procedimento, mas ela falou para o meu pai: olha, eu gosto muito da sua filha e eu gostaria de realizar um procedimento que eu não tenho respaldo para isso. Mas se você me autorizar, eu vou todos os dias tirar a Bruna da incubadora, tirar a Bruna do balão, e todos os dias eu vou forçar o pulmão dela a trabalhar. E quando ela começar a ficar roxinha, azul, começar a ter dificuldades, eu volto ela para a incubadora e para o balão. E o meu pai, ele aceitou esse desafio, falou: pode fazer. E ela fez isso na última semana que eu estava, na última semana, até completar os 9 meses, né? E ela fez isso todos os dias. Só que no penúltimo dia que eu estava no hospital, deu pane em Goiânia, acabou a energia, inclusive no hospital. E eu não sei
dessa parte da história, se tinha gerador, se não tinha. Eu sei que naquela noite a minha incubadora foi cedida para uma criança que nasceu. E os médicos me enrolaram numa cobertinha. Minha mãe já estava no hospital, pronto. E ela me tomou nos braços dela. E ela sempre tentava ver se eu estava respirando, né? Aquela aflição de mãe, imagina. E aconteceu que aquela noite, eu costumo dizer que o Senhor me deu o fôlego de vida 2 vezes. A primeira vez no Jardim do Éden. E a segunda vez naquela noite. Porque, para a glória do Senhor, eu respirei a noite inteira. Uau. E eu estou respirando até hoje. Então, a minha vida é um milagre. Eu sou um milagre do Senhor. E eu amo dizer isso, porque eu sou grata. Sou grata a Deus pela vida, sabe? Sim. Então, você nasceu, né? Você nasceu com essa deficiência, né? Isso. Para os médicos, eu tenho uma amputação transtibial, né? Abaixo do joelho. A sua educação, como que seus pais tratavam a sua deficiência? Então, eu admiro muito meus pais, né? Porque eles foram jovens corajosos, eles foram jovens sábios e muito maduros ao lidar com essa situação. Eles estavam esperando um bebê, entre aspas, entenda, considerado normal, né? Mas eles me acolheram, eles me amaram, eles me adotaram dentro do coração deles e tudo que eles puderam fazer de melhor para que eu pudesse me desenvolver na minha condição, eles fizeram. Tudo. A minha educação foi uma educação muito leve. Por quê? Porque quando o pai ele recebe, ele aceita um filho na condição que ele tem, né? A educação se torna mais leve. As pessoas aceitam também, né? Todos os familiares aceitam também, né? É muito fácil. Acontece naturalmente quando dentro do seu coração você já aceitou e você amou já, né? Uau. Então, a minha educação foi o seguinte, eu fui sempre uma criança muito alegre, eu sempre fui uma criança muito agraciada, minha mãe nunca me escondeu, ela sempre me impulsionou, né? Ela sempre me encorajou. Quando bebê, ela colocava um pouquinho, meus vestidinhos, colocava um sapatinho no pé esquerdo e deixava à mostra o meu corpo, para quem quisesse ver, que ela tem orgulho de mim. Então, a família começou a admirar, né? Abraçou, todo mundo abraçou, entendeu e amou, né? E é tão interessante falar isso, porque os meus pais nunca me podaram, nunca colocaram limites assim em relação ao meu desenvolvimento. Eu fui uma criança que, por exemplo, os primos iam jogar bola. Lá estava a Bruna, para ir jogar bola também. Entende? Os primos, os amigos iam andar de bicicleta. A Bruna também estava lá. Como é que a Bruna ia se virar, né? Então, caí, ralei, joelho, igual uma criança normal, né? Então, isso foi muito bom, né? Porque quando eu era um bebezinho, eu comecei a engatinhar, como qualquer criança normal, e pendurar nas coisas.
Então, a minha mãe logo detectou: a gente precisa arrumar uma prótese, uma perna para essa menina. Então, eles, graças a Deus, tiveram a condição de comprar uma prótese piquititinha, né? E eu coloquei aquela prótese e eu comecei a engatinhar com aquela prótese, eu comecei a me desenvolver, né? A lembrança que o meu cérebro tem de perna é a prótese, porque a minha própria perna eu não utilizei, né? Então, a perna, a prótese, a perna que o meu cérebro conhece é a prótese. Então, ali eu fui criando autonomia, né? Eu engatinhei como uma criança normal, eu andei com aquela prótese, né? E ao longo dos anos elas foram trocadas, porque a criança vai crescendo e vai se desenvolvendo, né? Mas a maneira sábia que o Senhor deu para os meus pais de conduzir essa criança foi a minha pessoa, né? Foi, assim, maravilhoso. Legal. Bruna, uma curiosidade até minha mesmo, apesar que a gente até conversou sobre isso, mas acho que as pessoas vão gostar de saber disso. Graças a Deus, seus pais tiveram um amadurecimento mesmo para lidar com a sua deficiência. Mas você sabe que você sempre é uma pessoa alegre, né? Eu posso confirmar isso, assim como você falou. Mas depois que a gente cresce, a gente começa a ver o mundo de uma forma diferente. Quando a gente é criança, a gente está ali protegido pelos nossos pais, nossos amiguinhos não veem diferença, porque eles não sabem nem o que é isso. Mas aí, já na fase adulta, como você lida com a sua deficiência? Então, hoje eu lido, sempre lidei muito bem, né? Os olhares, os comentários, às vezes, numa fila de supermercado, essas coisinhas, elas existem, né? Elas permeiam toda a nossa sociedade, até por falta de conhecimento, né? E a minha condição é diferente, às vezes, de muitas pessoas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que vivo usando calça, então, aparentemente, não se percebe tanto, né, que há uma prótese ali. Não, aparentemente não, né, não percebe. Então, eu me desenvolvi tanto com a prótese, ela faz parte de mim, da minha vida, completamente, que, por exemplo, na minha casa, eu não uso muletas, como muitos amputados, eu não uso uma cadeira de roda, né? Eu não uso uma cadeira de banho. Então, isso é um diferencial, né? Em relação a mim, de muitas pessoas que eu tenho convívio, né? De outros deficientes. Como que você fez, ou até hoje faz? Eu sei que essa palavra inserida é estranho, porque quando a gente já nasce, a gente já é inserido na sociedade, né? E você pode até me corrigir em relação a essa palavra. Mas como que você faz, né? Ou fez para ser inserida na sociedade? Então, eu concordo com a sua colocação, né? Quando a gente nasce, a gente já está posto na sociedade, né? A gente não precisa estar, eu vou inserir essa pessoa na sociedade. Não. Mas essa terminologia tem a ver com a história da deficiência no Brasil. Porque, primeiro, com os índios, era a lei da sobrevivência. Quem tinha tudo, entre aspas, né, tudo normal, sobreviveria. Uma criança deficiente não teria chance. Então, no desenrolar da história, né, nós nos deparamos também com a roda dos expostos, que quando a mãe não queria o filho por algum motivo, ou porque ele é deficiente, se colocava a criança num suporte ali, acoplado a uma porta de um convento, a mãe colocava a criança ali, rodava, e as irmãs, elas criavam aquelas crianças, né, rejeitadas.
E caminhando na história, a gente vê também que os deficientes físicos eram escondidos. Eles eram guardados nas suas casas, eram consideradas crianças doentes. Então, as suas famílias escondiam. Quando a gente caminha nessa linha do tempo, a gente vai ver o quê? De acordo com a evolução das pessoas, né, da sociedade, esse deficiente ele foi saindo da casa dele. Então, eu creio que ele precisa se adequar a uma sociedade que ele não conhece, porque antes era só a família dele que ele tinha. Mas hoje, né, século XXI, o termo inserido na sociedade, ele não nos cabe, porque hoje o deficiente ele tem o direito de ir e vir, então nós já estamos inseridos. Bruna, eu tive uma oportunidade imensa na faculdade de fazer a minha monografia com esse tema, que é deficiente auditivo, exemplo de superação e dedicação. E foi um trabalho incrível. Tinha como foco, né, um surdo, né? E ele era funcionário público, ele fazia Jesus na via sacra, né? Então a gente via a superação que ele tinha. Mas no decorrer dessa monografia, eu tive que ir para as ruas entrevistar algumas pessoas para perguntar, né, o que ela acha do surdo inserido na sociedade. E aí eu fui entrevistando algumas pessoas e chegou uma pessoa, um rapaz, né, que era até advogado, e eu levei um choque, porque do nada ele falou assim: eu não acho que essas pessoas têm que ser inseridas no mercado de trabalho. Eu acho que elas só vão atrapalhar o trabalho, só vão atrapalhar o desenvolvimento do trabalho. Pensa eu chegar num órgão público e ter uma pessoa surda, eu não sei nem falar com essa pessoa. Então acho que essas pessoas têm que ficar em casa. Aquilo para mim foi um choque. Eu fiquei muito indignada, porque eu me sentia já parte disso. E eu queria saber de você. Eu sei que o Brasil, ele romantiza muitas coisas. Ele fala assim que não existe tanto preconceito hoje no Brasil, né? Tem esse romance, que a gente sabe que por detrás disso existe sim. Mas para você acha que o Brasil tem preconceito com a pessoa com deficiência? Sim, muitas vezes, igual você falou, né? É um preconceito romantizado, é um preconceito velado, mas muitas vezes um preconceito escancarado, né? O preconceito, ele existe. Às vezes a gente vivencia em algumas situações no nosso dia a dia, né? Mas a gente também tem que entender que o preconceito ele também nasce na falta de conhecimento, né? Quando você não conhece o outro, aquela condição, você tende a julgar, né? Então, eu creio que sim, no Brasil há preconceito, mas nós aos poucos, de acordo com que nós nos movimentamos na sociedade, eu creio que esse preconceito ele vai se dissipando, ele vai se dissipar. Sim. E você já teve um alto preconceito, assim, por ser assim, por ter nascido assim? Não, eu nunca me questionei assim, por que eu nasci assim? Não, eu sempre entendi que havia um propósito de Deus, né, no meu nascimento e da maneira que Ele me permitiu nascer, né? Eu sempre acreditei muito nisso. Então, às vezes eu tenho um preconceito muito mais vinculado à minha estética, por estar acima do peso atualmente, do que propriamente dita prótese. Então, eu acredito que em relação à deficiência, não. A gente sabe que dia 21 de setembro é considerado o Dia Nacional da Luta pela Inclusão Social da Pessoa com Deficiência. O que você acha desse dia, de ter esse dia? Eu acho muito importante, né? Porque são marcos,
que aconteceram ao longo do caminho, né? São conquistas, então é muito relevante, precisa ser comemorado realmente, né? E a inclusão, ela precisa acontecer, né? E como que a inclusão ela acontece? Quando há uma formação continuada. Então, hoje, há uma formação continuada quando a maioria dos educadores, eles vão em busca de pós-graduações, né? Mestrados e doutorados em relação à inclusão. Mas eu acredito que o tema inclusão, ele precisa estar inserido no currículo, né? Dos educadores e, por que não, né? Em todos os cursos existentes. E essa inclusão, ela acontece na sala de aula? Acontece. Quando o professor, ele é um professor pesquisador. Ele vai atrás para atender os seus alunos, né? Então, quando se recebe um aluno, e eu estou falando de mim, né? Quando eu recebo um aluno com uma deficiência, eu busco pesquisar, aprofundar, né, sobre aquela deficiência, e aí acontece a inclusão na minha sala de aula. Eu faço a turma entender que aquela criança é importante, eu faço aquela criança entender que a turma é importante, entende? Sem a mediação, o olhar clínico do professor, uma sensibilidade, essa inclusão ela não acontece. Se o professor não tiver cuidado, até pode rolar um bullying, né, das crianças ditas normais, entre aspas, e da criança com uma deficiência. Então, a mediação do professor ela é fundamental. Esse olhar doce, esse olhar atento é fundamental para acontecer essa inclusão, porque se não ocorrer esse olhar, né, essa formação, esse entendimento, acontece infelizmente a exclusão, né? Mas eu sou a favor também da interação, né? Pessoa com deficiência, pessoa com deficiência. Muito se trabalha para o deficiente, ele ser inserido na sociedade, entre aspas, né? Ser inserido na sociedade e agir de uma maneira mais natural possível com todos. E isso acontece. Porém, que as pessoas elas não sabem que há uma importância desse relacionamento, dessa troca, dessa interação da pessoa com deficiência com a pessoa com deficiência. Porque quando ela olha a pessoa com deficiência igual a ela fala, uau, eu não estou sozinho no mundo, tem alguém igual a mim, né? E eu posso trocar informações, eu posso trocar figurinhas, eu posso perguntar para ela, como você se sente em relação a isso? E isso, já aconteceu com você? E acaba criando uma amizade, eu sei, nascendo uma amizade, e eu acredito muito que as duas coisas têm que andar juntas. A inclusão, sim, com a escola normal, mas também o relacionamento pessoa com deficiência, pessoa com deficiência. Quando essas duas coisas acontecem juntas, o deficiente ele se resolve por dentro, porque ele está inserido, né, nos dois contextos. Então, eu acredito que essas duas coisas, elas andam juntas. Bruno, antes de chegar à nossa pergunta final, né, que é o que ninguém nos diz sobre as pessoas com deficiência, né, no seu ponto de vista, algumas pessoas estão fazendo algumas perguntas para nós, e uma delas é sobre, no seu ponto de vista, as leis de inclusão hoje são suficientes? Não, precisa de acontecer discussões maiores, né? Eu acredito que os deficientes eles precisam ser abordados, né? Será que aquilo que eu estou, a lei que eu estou
fazendo, ela realmente atende esse deficiente, né? Então, são coisas a se pensar, né? Por exemplo, o direito de ir e vir. Um exemplo clássico, comum, o direito de ir e vir. E aí, agora há uma lei que todo o comércio, né? Todas as casas, a sociedade, ela tem que se adequar, por exemplo, na arquitetura, né? Urbanista, a sua calçada ali. Mas ninguém perguntou, por exemplo, para o cadeirante se aquele formato, aquele tamanho de rampa o atende. Ninguém perguntou para o cego, né, para o deficiente visual, se aquela passarela ali, né, atende na sua necessidade. Por exemplo, eu uso prótese. Quando a calçada ela é colocada com blocos, sabe? Quando ela é feita de blocos, e há um desnivelamento mínimo, eu sinto dificuldades em andar, em equilibrar. Então, ninguém me perguntou, né? Se atende à minha necessidade, que seria ideal para mim? Um terreno plano, né? Então, tem muito a se discutir, tem muito a crescer. Nós estamos num caminho, né? Nós nunca fomos tão assim bem representados, nós nunca fomos tão enaltecidos, né? Então, assim, nós estamos no nosso melhor momento. Queria deixar um gostinho de quero mais para nossa live. Você não me respondeu a pergunta principal, que é o que ninguém nos diz sobre a pessoa com deficiência, no seu ponto de vista. Você também fez uma pergunta. Meu pai recém amputou a perna. Como uma pessoa que tem uma limitação gostaria de ser tratada? Então a gente vai deixar essas perguntas para a próxima live. E eu estou ansiosa para saber a resposta. Um beijo para todos vocês. Um beijão para você, amiga. E até sexta-feira, no mesmo horário. Um beijo. Até.